tuas mãos. Que o Senhor venha falar aos nossos corações como das outras vezes. Venha usar o teu servo de uma forma, meu Pai amado, diferenciada das outras. Porque precisamos conhecer e saber mais de Ti. Então fala com teus servos nesta noite através do pastor Tiago. Que ele venha ser canal entre a igreja e o Senhor. E fala tudo aquilo, meu Deus, aos nossos corações que o Senhor quer que aprendamos. Não aquilo que precisamos ou queremos ouvir. Eu te peço, em nome de Jesus, que guarde o teu servo e use ele nesta noite. Amém, Deus. Aleluia. Aleluia. Glória de Deus. Cumprimento o povo de Deus com a doce paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado e exaltado. Sem muita demora, abram suas Bíblias no livro de Josué. Capítulo 1. Josué, capítulo 1. A partir do versículo de número 1 também, que diz assim: então, após a morte de Moisés, servo do Senhor, sucedeu que o Senhor falou com Josué, filho de Nun, ministro de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Agora, portanto, levanta-te, vai sobre este Jordão, tu e todo esse povo, para a terra que dou aos filhos de Israel. E todo este lugar que pisar a sola do teu pé, vou-lo tenho dado, conforme declarei a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar, em direção ao poente do sol, será vosso terreno. Não haverá homem capaz de permanecer de pé diante de ti. E todos os dias da tua vida, tal como estive com Moisés, assim também estarei contigo. Não falharei contigo, tampouco te abandonarei. Ser forte, de boa coragem, pois para este povo dirás e terás por herança a qual jurei aos seus pais que lhes daria. Somente se tu forte e corajoso, que tu possas observar e agir de acordo com toda a lei que meu servo Moisés te ordenou-te. Dela não deverás desviar nem para a direita nem para a esquerda, para que possa prosperar por onde queres que for. Pula para o versículo 9. Não te ordenei eu,
ser forte e de boa coragem. Não temas, tampouco fiques desanimado, pois o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que fores. Até aí. Aleluia. O tema proposto para esta noite é motivos para não ter medo. Josué, já preguei diversas vezes sobre essa passagem. E Josué, naquele momento, ele estava sozinho, porque o próprio Deus, ele diz nos primeiros versículos que Moisés, seu líder, ele já estava morto, já havia morrido. Mas Deus, ele chama a Josué para uma grande empreitada. Deus chama Josué para um grande ministério. Deus chama Josué agora para assumir um papel a qual outrora era exercido por Moisés. E o porquê desse título? Motivos para não ter medo. Assim como Josué, nós muitas vezes temos motivos de ter medo. Semana passada ou 2 semanas anteriores a essa, eu estava dentro de um momento a qual eu estava com medo. Eu estava em um momento a qual eu estava abatido, a qual eu estava ali, sabe, desanimado para alguma coisa, desanimado para, sabe, prosseguir. Estava com medo de continuar a caminhada, estava com medo de chegar aonde Deus, ele tinha estabelecido. Eu quero andar rápido nessa noite para a gente ganhar bastante tempo. E o primeiro tópico que eu quero trazer nessa noite é disposição. E o versículo 2 vai falar: Moisés, meu servo, agora está morto, portanto levanta-te e vai sobre o Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Ou seja, o Senhor naquele momento ali, ele está dizendo a Josué: Josué, eu preciso da sua disposição. Ou seja, eu preciso que você esteja disponível para mim. Eu preciso que você esteja disponível. É preciso reagir. O Senhor, ele diz a Moisés, a Josué: Josué, eu preciso que você reaja, sabe, sem medo, para guiar o povo. Aleluia, Deus. Naquele momento, sabe, acontece conosco quando Deus, ele direciona a gente para alguma coisa, principalmente quando é algo novo, quando é algo, sabe, que a gente nunca vivenciou, algo que a gente nunca participou, algo que outrora, sabe, você não vai ter alguém para lhe direcionar como é que vai ser. Aí Deus está dizendo: olha, evangelista Valquíria, agora você não vai ter fulano, nem vai ter ciclano, agora vai ser você para direcionar esse negócio. Então o Senhor está dizendo a Josué: Josué, eu preciso da sua disposição, sabe, eu preciso que você reaja para enfrentar o medo, para enfrentar o Jordão, para enfrentar a descida, sabe. O Senhor está dizendo: olha, Josué, não vai ser fácil, mas eu preciso completar aquilo que eu prometi
frente. Deus, ele precisava da ação de Josué? Não precisava. Mas Deus, ele queria que Josué fosse participante. Deus queria que Josué continuasse aquilo que ele começou com Moisés. O segundo tópico é permanecer diante da presença de Deus. É versículo 3. O versículo 3 vai dizer: todo lugar que pisar a sola do teu pé, vou-lo tenho dado, como conforme declarei a Moisés. Ou seja, o Senhor está dizendo a Josué: Josué, aonde você estiver, a minha presença vai estar. Aonde você estiver, eu estarei. Ou seja, trazendo para a nossa vida de hoje, sabe, muitas vezes a gente fica com medo de fazer determinadas coisas, mas muitas vezes a gente sabe que o Senhor está conosco, mas o medo de fazer, o medo de dar errado, o medo de voltar, né, como o povo diz lá fora, voltar com a cara mexendo, é maior do que qualquer outra coisa. Desculpa, eu falei presença, permanecer na presença de Deus, mas é promessa de Deus. Deus, ele faz uma promessa a Josué, dizendo que aonde Josué colocar a planta dos pés, o Senhor estaria. Aleluia! Aonde você colocar a planta dos pés, sabe? Eu estou me lembrando aqui agora, a evangelista estava falando de uma pessoa que tem uma casa aqui que vende folha, né, para fazer chá. E a evangelista falou com a pessoa: não, porque aqui, pessoal, ali é assim, ali. Você não crê no Deus que você serve, não é? Sabe, aonde você pisar a planta dos seus pés, Deus vai estar, seja onde for. Aí eu lembro de um testemunho de um pastor que ele desistiu, sabe, do ministério, e ele caminhando, e ele chega em um determinado momento, ele bota a mão numa parede, uma parede toda branca, e aí desce um pessoal e diz: aonde você é? Porque você botou a mão aqui, os guias não descem. Qual é o seu santo que é mais forte do que os nossos? Pega para isso aqui também, que aonde eu e você colocar a planta dos nossos pés, a presença de Deus vai estar. Ou seja, Deus tem uma promessa de bênção. Glória a Deus! Deus tem uma promessa de bênção, que aonde a gente pôr a planta dos nossos pés. Eu lembro que quando eu cheguei para Itapuã, pessoas disseram: pastor, é um terreno árido, sabe, é um deserto, sabe, é um lugar onde o Senhor planta e não nasce, é um lugar onde o Senhor vai se desgastar e nada vai acontecer. Mas mesmo em meio ao deserto, em meio à dificuldade, a gente tem visto a mão do Senhor, aleluia, se movimentar em nosso favor. Sabe, eu vim pra cá com um certo medo, eu vim pra cá com um certo receio, mas hoje eu digo: se Deus me mandar para um outro lugar, Itapuã foi uma escola que me ensinou que se eu chegar em qualquer outro lugar, aqui foi uma escola que eu aprendi. Ou seja, eu não vou chegar lá fora com medo, eu não vou chegar lá fora temeroso, eu não vou chegar lá fora, sabe, com preocupação. Ou seja, nós não temos que ter motivos para ter medo, porque assim como o Senhor fez uma promessa a Josué, que aonde Josué estivesse, ele estaria, assim é conosco, sabe? Aonde você estiver, aonde você chegar, aonde você colocar a planta dos seus pés. Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa: a presença de Deus, ele vai na frente. A presença de Deus, ele vai diante de vocês. Aonde pode ser, aonde for, pode ser
sabe? Um lugar onde ninguém quer pisar, onde um lugar onde todo mundo tem medo. E você vai, e as pessoas perguntam, você não tem medo não? Aí a gente diz na ousadia, eu não tenho medo porque o Senhor disse que onde eu pisar a planta dos meus pés, Ele estará comigo. Aleluia. Sem medo das ameaças, sem medo, sabe? Do inimigo se levantar, dizer que vai destruir, dizer que vai fazer. Porque o maior trombeteiro das bênçãos de Deus sobre as nossas vidas é Ele. Por que, pastor Tiago? Se eu disse que o Satanás é o maior trombeteiro, pode perceber. Quando ele começa a atacar bastante, pode ter certeza, vem bênção de Deus por aí. O terceiro ponto é: não há limites. Versículo 4 diz assim: desde o deserto ao Líbano, até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar Mediterrâneo, a ponte do sol, até o poente do sol, será o vosso terreno. Ou seja, Deus está dizendo, olha, não tem limites para a minha ação, não há limitação para eu dar a vocês, não há, sabe, algo que possa impedir. Aqui o Senhor ele está delimitando, obrigado, missionária, delimitando, demarcando o terreno a qual ele daria ao povo. Ele está dizendo a Josué, Josué, não tenha medo, porque nos meus cálculos, nos meus planos, eu já tenho tudo preparado, eu já tenho tudo estabelecido, eu só preciso que você esteja na prontidão, que você esteja ali, ó, de prontidão para receber aquilo que eu tenho. Enquanto o medo diz que você não pode, que você não dá, Deus ele diz que Ele determina os seus limites. Aleluia, Deus. Enquanto o medo ele está dizendo, olha, você não consegue chegar, olha, você não é capaz, olha, não vá, desista. Aí Deus ele diz, olha, eu sou contigo, não temas. Ou seja, Deus está dizendo, olha, para o homem há limites, mas para o meu poder, para a minha ação, não há limites, não há barreiras. Sabe, o inimigo ele vai tentar a todo momento dizer que a gente não consegue. O inimigo a todo momento ele vai dizer, sabe, que você é incapaz. A todo momento ele vai dizer que você não tem, sabe, qualidades, que você não tem requisitos. Pastor, o demônio vai se levantar e vai dizer isso. Não, ele vai levantar pessoas para lhe dizer isso. Ele vai levantar pessoas para dizer, olha, eu conheço pessoas que são mais capacitadas do que você para estar aí. Eu conheço pessoas que são mais importantes, que são, sabe, mais instruídas, que são mais capazes de desenvolver o trabalho do que você. O quarto tópico é: agora é a presença de Deus. Versículo 5, o Senhor diz: não haverá homem capaz de permanecer de pé diante de ti em todos os dias da tua vida, tal como estive com Moisés, assim também estarei contigo, não falharei contigo, tampouco te abandonarei. Ou seja, Deus ele faz uma outra promessa a Josué, que a presença dele, a gente sabe que Moisés tem um determinado momento que Moisés ele ora, Deus diz que mandaria um anjo indo com o povo, mas Moisés ora dizendo
que se Deus ele não fosse, se a presença de Deus não fosse, ele não iria. Aqui o Senhor ele está dizendo a Josué: Josué, olha, não terá homem, ou seja, olha, pode se levantar o que for, pode se levantar a potência maior, pode se levantar um homem mais rico, pode se levantar um homem mais poderoso, pode se levantar quem seja, sabe, mesmo o Todo-Poderoso, o bambambam desta terra, ele não ficará de pé diante de ti. Sabe o que é isso? É Deus dizendo: ei, você é a menina dos meus olhos. Aleluia. Ei, você é o meu servo escolhido. Aquele que se levantar contra você está se levantando contra mim. E se nós estivermos debaixo da potente mão do Senhor, ei, pode se levantar o quem for, não vai permanecer. Aleluia, Deus. Sabe, pode se levantar querendo travar tudo. Eu creio nessa palavra, meu Deus. Dizer: aí, não vai passar daqui, não vai desenvolver. Sabe, aí, eu vou vetar, eu vou fechar. Pode querer decretar leis para nos atrapalhar. Pode querer, sabe, evangelista, até querer levantar muro para querer fechar a igreja, botar cadeado, sabe, pode até tentar atrapalhar a vida do crente para desenvolver alguma coisa. Mas o próprio Deus, ele está dizendo que nenhum homem, ele está dizendo que nenhum homem, ou seja, ele está dizendo: olha, não há esse que pode se levantar, não há esse que pode tentar parar o meu povo, não há esse que pode tentar parar os meus ungidos. Sabe? Aí eu volto e lembro: o povo de Israel passou 40 dias parado, com medo. Saíram para a batalha, o rei chegou lá se achando bambambam. Se levanta o gigante Golias. Aí passa 40 dias o povo com medo. O povo sabia quem era o Deus Todo-Poderoso. Verdade, Deus. O povo sabia, sabe, as histórias dos antepassados, do que Deus já tinha feito na vida daquele povo. Mas o medo naquele momento ali, eles não tinham motivos para descer, para confiar que Deus daria a vitória, que Deus, sabe, entregaria o inimigo na mão. Como criança que tem medo porque está... Como criança que não tem medo porque está com a mãe, não precisa temer se Deus estiver conosco. Verdade, meu Deus. Sabe, eu lembro uma determinada vez, a gente na praia, e os meninos ali ameaçam a Brena e um outro coleguinha dizendo que ia dar caldo na praia. E aí ele vem, sabe, com aquela cara de espanto. Aí eu só fiz assim: meu filho, me mostre quem é. Aí ele vai na frente, descendo com o coleguinha, a gente vai andando. Aí eu paro e boto a mão e cruzo os braços. Os meninos vêm, recuam e começam a sair um por um. E a área fica liberada para os meninos brincarem de novo tranquilo. Sabe? É assim com Deus. Deus, ele é um Pai todo-poderoso. Quando a gente confia no nosso Pai, sabe, a ameaça pode até estar ali, dizendo: eu vou lhe destruir. Mas quanto mais a gente vai andando, vai se aproximando da presença ali dos nossos inimigos, assim como eu citei aqui, que como uma criança que está com a mãe, sabe, não tem medo. Não sei se vocês já viram que é aquele menino que quando está com a mãe, aí é aquele pirraça mesmo, porque ele sabe que a mãe está ali e você não vai reclamar. Ah, minha mãe está aqui, você não pode me bater. Se me bater, minha mãe vai lhe pegar.
Assim mesmo. Sabe? É assim conosco. O inimigo ele pode até sapatear, mas aí, você não pode tocar em mim porque meu pai está comigo. Assim como o Senhor disse a Josué: Josué, aonde você estiver, aonde você colocar a planta dos pés, eu estarei contigo. Ou seja, ele está dizendo, ele diz no versículo 5, que ele diz assim, ó: não haverá homem capaz de permanecer diante de ti em todos os dias da sua vida. Ou seja, Deus ele está dizendo aí, quanto for os seus anos de vida, são 100 anos, 100 anos, nenhum homem pode prevalecer contra você. São 200 anos, ou seja, 200 anos, nenhum homem pode prevalecer contra a sua vida. Aí o Senhor continua dizendo, né? Diante dos dias da sua vida, tal como estive com Moisés, assim também estarei contigo e não falharei. Aleluia! Sabe, o homem ele pode falhar. Talvez tem vezes que vocês podem chegar aqui e estar confiando no pastor Tiago, e o pastor Tiago falhar com vocês, e vocês se decepcionarem com o pastor Tiago. Mas o Senhor ele está dizendo, e não falharei. Ou seja, ele está dizendo, Josué, ainda que todo mundo que esteja aí com você, abre o gás, suma, eu ainda estou contigo. Sabe, ainda que o povo olhe e diga, rapaz, não vai dar certo, eu não falharei. Ou seja, ele está dizendo, Josué, independente de qualquer coisa, eu estou do seu lado. Independente de qualquer coisa, eu estou contigo. Independente de qualquer coisa, evangelista, eu estou na posição. Sabe, é uma promessa que ele faz a Josué. É uma promessa, ele está dizendo, eu estarei, eu não falharei. Sabe o que é que acontece muitas vezes conosco? É que a gente deposita a confiança naquele que pode falhar conosco. A gente deposita confiança naquele que pode, num determinado momento, roer a corda comigo e com você. Eu creio que cada um aqui já teve uma decepção com alguma pessoa, que no momento que você, sabe aquelas pessoas que dizem, eu estou contigo e não abro? Muitas vezes, evangelista, as pessoas não acreditam quando a missionária diz, olha, conte comigo no mínimo para sempre. As pessoas acham que é frase de efeito. Mas a gente sabe o que é a dor de abandono. A gente sabe o que é dor de quando a gente precisar, sabe? Não ter ninguém para contar. Você é uma das pessoas que sabem da luta do dia a dia. Mas e daqui é uma outra história depois, que a gente vai contar. De novo, né? De novo. Sabe? Então o Senhor está dizendo a Josué, assim, né? Eu gosto muito dessa passagem de Isaías 49, versículo 15. Eu acho que a missionária, acho que ela já está até enjoada de tanto eu falar. Isaías 49, 15. Pode uma mãe se esquecer de um filho que amamenta, que não se compadeça? Aí o Senhor vem dizendo, ainda que essa louca aí esqueça, eu todavia não me esquecerei de ti. É o Senhor mais uma vez mostrando a sua fidelidade para conosco. Assim como ele disse a Josué, e não falharei contigo, sabe? Ele diz para mim e para você hoje, olha, independente da situação que você esteja vivendo, eu não falharei contigo. Por mais, sabe, que você esteja olhando, o mar esteja revolto, eu não falharei contigo. Aleluia. O quinto tópico que eu quero trazer, versículo 6. É ser forte e de boa coragem, pois para este povo dividirás a terra por herança, a qual jurei aos seus antepassados, ou aos seus pais, que lhes daria.
uma coisa que o Senhor Ele quer muito de nós: coragem. Sabe, muitas vezes nós somos corajosos para tantas coisas, mas diante de uma luta, diante de uma adversidade, diante de um momento aonde nós deveríamos estar na posição, muitas vezes a gente corre, sabe? Muitas vezes a gente retrocede. Muitas vezes eu falo aqui em casa que muitas vezes eu vou, minha esposa ela me dá uns empurrão e eu vou nas ondas dela, que muitas vezes me falta coragem. E eu paro, eu travo. Aí eu acho que Deus ele liga a chave nela para me dar uma sacudida, sabe? E aí eu paro a coisa assim, aí eu vou. Mas muitas vezes nos falta a coragem porque a gente tem medo. Tem medo de que uma pessoa se levante e fale. Tem medo, sabe? Que quando a gente se levanta para fazer, temos medo das adversidades, das investidas que o inimigo ele investe, e não investe pouco, investe pesado, e nos falta coragem. Mas quando o Senhor ele fala com Josué, ele está dizendo a Josué: ser de boa coragem. Ele está dizendo: Josué, olha, eu já lhe disse tanta coisa aqui no fundo. Os versículos anteriores eu já lhe disse tanta coisa, que eu estaria assistindo onde você pisasse os pés, que eu não falharia contigo. Agora eu dependo que você também tenha coragem para fazer tudo isso que eu estou lhe orientando. Eu preciso que você tenha coragem para fazer tudo aquilo que eu esteja lhe ordenando. Porque assim, ó, Deus ele não precisa da gente para nada, mas o Senhor ele nos chama e Ele quer que a gente tenha a ousadia, a coragem, sabe? De meter as caras, de confiar cegamente, de ir e dizer: Senhor, o Senhor está me chamando, o Senhor está no negócio, o Senhor já me disse que não falharia comigo, o Senhor já me disse que aonde eu colocasse a planta dos meus pés, o Senhor estaria, então eu vou sem medo, sabe? Então eu vou. É igual a missionária pergunta: missionária, a senhora tem coragem de dormir 3 dias aqui no monte? Ela disse: se Deus mandar, eu vou. Se perguntar: pastor, o senhor tem medo de pregar na boca de fumo? Se Deus mandar, eu vou. Pode estar com arma, com o que for. Se Deus mandar, eu sei que Ele vai garantir. A gente vai botar o público aí nas costas, botar a caixa de som, levar o microfone, tocar fogo no capeta lá. Sabe? Muitas vezes a gente ouve palavras, Joaquim: Deus vai fazer, Deus vai acontecer. Mas Deus está dizendo: como é que eu vou fazer? Como é que vai acontecer se Ele não tem coragem de botar o pé? Sabe? A missionária sempre ela fala comigo: pastor, bote o pé, que o chão Deus coloca. Verdade, Deus. Bota o pé, sabe? Que Deus coloca o chão. Aleluia, Deus. Bota o pé. A mesma coisa no Café Solidário. A gente não tinha nada para fazer o café. A gente não tinha material humano, não tinha material para botar as coisas dentro, sabe? Mas precisou a gente ter a coragem de fazer a primeira vez. Verdade. De botar as caras. E aí, como é que vai ser, meu irmão? Como é que vai ser? Eu não sei. Eu sei que Deus vai... Hoje, a gente tem uma pequena estrutura, mas eu sei que um dia, Deus ele vai dar uma Kombi, vai dar um caminhão maior. Nome de Jesus. Daqui um dia vai ser um caminhão baú, para botar as coisas glória. dentro. A gente vai pro interior. Oxê. É um ônibus com... Nome de Jesus, eu creio. Um trailer. Não, aqui que tem que o povo vai com consultório, com tudo dentro. Unidade móvel. Unidade móvel, eu creio nesse negócio. Meu Deus. Se Deus me der, eu vou invadir esse interior todo de Salvador, da Bahia aí. Cai pra dentro, não tenho medo não. Sabe? Então, o Senhor, o medo é uma mentira que o inimigo nos conta. Para quê? Para que a gente venha parar.
O medo é disfarçado de uma mentira que o inimigo ele vem colocando. E muitas vezes a gente acredita nessa mentira do inimigo porque ele sabe que somos, sabe, uma granada na mão de Jeová. Eu disse isso hoje para uma pessoa e disse: rapaz, você é uma granada na mão de Jeová, que quando Jeová puxa o pino que ele larga, o inferno estremece. Verdade, Deus. Porque vai causar estrago. Você já viu alguma granada explodir e não causar um estrago? Vai causar um estrago no inferno. Então, ele vem disfarçando, colocando medo, sabe? Para que a coragem ela não venha. Mas a coragem é uma virtude que Deus coloca na gente, sabe? Deus ele encoraja a Josué, dizendo: olha, não temas, porque eu sou contigo. Ei, Josué, tenha coragem para enfrentar aquilo que eu estou colocando em suas mãos. Você acha que há 3 anos atrás, quando o apóstolo disse: você vai para Itapuã, você não acha que eu não vim com medo? Como é que eu vou enfrentar aquele povo lá? Como é que eu vou ser recebido? Né? O povo vai estar me esperando lá com enxada, facão, foice. Misericórdia, Senhor Já Jesus. armado, o pastor. Fiquei com medo. Mas obedeci primeiramente a minha liderança e ouvi a voz de Deus. Então, o inimigo ele coloca o medo, né? Ele coloca a mentira do medo. A coragem é uma virtude concedida por Deus para os seus filhos. Aleluia. Ou seja, é uma virtude que Deus... A coragem que eu e você tem não é nossa. A coragem que eu e você tem, muitas vezes a gente acha que é nossa, mas é algo que Deus ele coloca na gente. É algo, sabe, é um combustível que ele vai, é um acessório que Deus ele vai colocando em mim e você. Enquanto mais a gente vai se tornando para ele, mais ele vai colocando. Chega num determinado momento que você para e olha para trás e diz: rapaz, como foi que eu cheguei até aqui? Sou uma pessoa frouxa. Como foi que eu consegui chegar até aqui? Como foi que eu consegui ter essa autoridade para dizer tal coisa? Como foi que eu tive autoridade para dizer, para colocar o dedo na cara do cão e dizer: está repreendido, se não for o próprio Deus? É verdade, Senhor. Então, o Senhor ele vem trazendo essas características para Josué. Para Josué, ele não tem motivos para ter medo para a empreitada a qual Deus ele enviou. Sabe, talvez Deus ele já tenha falado ao seu coração, como ele tem falado e ele tem prometido algo, algumas coisas para mim, para a missionária. Sabe, que num determinado tempo ficaríamos com medo. Mas como o Senhor, sabe, ele diz que ele garante, que ele não abandona, que ele não... Deixa eu pegar só a parte como ele diz, que ele não falha. Ou seja, ele está dizendo: olha, na empreitada que eu te colocar, se for para atravessar o povo de Itapuã para Lauro de Freitas, eu estou contigo. Se for para levar o povo de Portão, se for para levar o povo, sabe, daqui de Itapuã para Ilhéus, eu estou contigo. Uma outra virtude é a obediência. Sabe, não adianta Deus ele falar todas as coisas do que ele falou, do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 5, se Josué ele não fosse obediente a Deus. Porque muitas vezes a gente ouve Deus falar com a gente, muitas vezes a gente ouve Deus, sabe, destrinchar coisas na nossa vida, mas a gente não obedece. A gente sabe que é Deus falando,
Né? Como eu falo aqui, a missionária faz 3 negrinhas, ainda faz a Vera, para ver se é Deus mesmo que está falando com ela. E aí, Deus, menina, eu estou contigo, sou eu que estou falando. Aí o versículo 7, o Senhor ele vai dizer a Josué: somente se tu fortes e muito corajoso, que tu possas observar e agir de acordo com toda a lei que o teu servo Moisés ordenou-te. Dela não desvia nem para a direita nem para a esquerda, para que possa prosperar aonde quer que fores. Ou seja, o Senhor ele está dizendo a Josué: Josué, olha, eu já te animei, eu já te fortaleci, eu já falei com você, agora eu preciso de uma coisa, que você obedeça. Ele está dizendo aí: olha, obedeça a lei a qual o meu servo Moisés te orientou. Sabe, muitas vezes a gente fica, o Senhor ele fala conosco, nos dá diretrizes, nos dá, sabe, leis, e a gente não obedece. Se obedecermos a Deus, não há por que ter medo. Se somos obedientes, sabe, a sua palavra, se somos obedientes àquilo que Deus ele nos determina, não há por que a gente ter medo, sabe, não há por que a gente ficar com medo das coisas. Aí eu lembro quando o Senhor ele ordena a Saul: vai lá, pega os amalequitas, destrói todo mundo, não fica nada, nem mulher, nem criança, nem gado, até o rei, não poupe a vida. E aí o que é que Saul ele faz? Chega lá, olha, vê os bois, vê que são bons, são bonitos, mata em partes, faz em partes, mas não obedece àquilo que Deus estabelece. Muitas vezes nós queremos vitórias poderosas com Deus, ó, sabe? Mas Deus ele nos orienta, Deus ele estabelece alguns critérios sobre as nossas vidas. E quando a gente não obedece esses critérios que Deus coloca, você pode ver que logo o medo vem e a gente recua. Logo o medo vem e a gente para. Porque o inimigo ele acha esse espaço e ele começa a dizer: olha, você não está em obediência, você não está obedecendo aquilo que Deus lhe mandou. Ou seja, Deus ele estava dizendo a Josué: Josué, tudo isso aí já está no plano para fazer, mas eu preciso que você obedeça aquilo que foi estabelecido por mim através de Moisés, para que você vá bem, para que você conquiste, para que você leve ao povo para aquilo que eu tenho preparado. Sabe? Queremos tanto de Deus, mas o mais difícil hoje dentro da igreja é obedecer. O mais difícil hoje é a obediência, sabe? Que isso também é um tema para um próximo culto. O 7º é palavra de Deus, verso 8, que diz assim: este livro da lei não se aparta da tua boca, a fim de que possas observar e fazer de acordo tudo do que nele está escrito, e então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Ou seja, não fale o que você teme, e sim
o que diz a palavra de Deus. Ou seja, o Senhor ele dá uma orientação a Josué, dizendo: olha, medita nesta palavra de dia e de noite. Ou seja, o Senhor está dizendo: Josué, é através desta palavra que eu vou lhe orientar, é através dessa palavra que eu vou lhe dar diretrizes, é através da palavra que eu vou dizer a você a qual caminho deve seguir, a qual caminho você precisa estar. E muitas vezes a gente quer ouvir Deus falar, quer ouvir Deus fazer, mas meditar na sua palavra a gente não tem meditado. Meditar na sua palavra, ter a Bíblia como bússola, muitos não têm feito. Mas o Senhor diz a Josué: Josué, não fale aquilo de você, mas fale aquilo que está direcionado na minha palavra. Todas as vezes que você precisar falar algo, venha, medite na minha palavra, porque através da minha palavra eu vou lhe orientar para que você chegue no lugar determinado onde eu quero, na direção a qual eu quero que você chegue. E o verso 9 para a gente concluir é: não te ordeno eu, ser forte de boa coragem, não tema, tampouco fique desanimado, pois o Senhor teu Deus é contigo por onde queres que fores. Não tenha medo, porque Deus ele é contigo, sabe? O Senhor Jesus ele diz algo tremendo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O Senhor Jesus ele está dizendo: olha, no mundo você vai passar por diversas tribulações, vocês vão passar por diversos perrengues, vocês vão passar por altos e baixos, vocês vão passar por momentos bons, momentos ruins, momentos de ganhar, momentos de perder, sabe? Mas tem de bom ânimo, tenha boa coragem, porque tudo isso aí é só um pouquinho, porque vocês vão conseguir passar. Como eu falei ontem aqui em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, sabe, tribulação, seja deserto, seja o que for, tenha um propósito, tenha um motivo, tenha um porquê. Agora, o que não pode é a gente ser paralisado por causa do medo. E o que eu quero dizer à igreja é que não tenha motivos para ter medo, porque aquele que te chamou garante. O guarda de Israel, ele é fiel. O salmista ele vai dizer: eleva os olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aí logo mais ele vai dizer, Salmo 125: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Ou seja, estamos passando, sabe, por dificuldades, por desertos, estamos passando por escassez, mas se a gente continuar confiante e não tendo medo, sabe, conseguiremos chegar a lugares aonde pessoas não imaginariam, nem pensariam que iríamos chegar. Sabe, como aquele louvor que eu louvei ontem aqui no círculo de oração do Thales Roberto: como é que ainda estão de pé? Como eles conseguiram? A resposta é que eu vivo de milagres. Desta vez vai ser mais. É isso aí, nós vivemos de milagre.
Independente do que o mundo esteja dizendo, né? Virou, já tem uma palavra clichê. O mundo está em crise, mas nós estamos em Cristo. Nós estamos na rocha que se chama Jesus. Amém? E eu gostaria de chamar a missionária para estar orando, pegar ela de surpresa um pouquinho. Não estava combinado não. Né, missionária? Achei que não tem mais nada, Aleluia. Só da igreja capaz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Gostaria que a igreja ficasse de pé. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. O pastor Tiago falou que nós vivemos de milagre. E se estamos aqui foi porque o Senhor nos permitiu que estivéssemos aqui na noite de hoje. Eu não sei, meu irmão e minha irmã, como foi que você chegou aqui esta noite. Eu sinto dizer a vocês que muita coisa eu não posso fazer. Mas eu conheço um Deus que Ele é perito no impossível. O possível Ele deixa para mim e para você fazer, que é orar, que é jejuar, que é buscar a face dEle, que é nos convertermos no nosso mau caminho. Mas o impossível fica na mão dEle. Não fica nada em oculto diante de Deus que não venha a ser revelado. Eu conheço um Deus que é justo, um Deus que é fiel. A palavra do Senhor diz que Deus é um Deus que Ele é galardoador para aqueles que o buscam. Então, se estamos aqui hoje na casa de Deus, tenha certeza que não sairemos daqui de mãos vazias. A palavra dEle diz isso. É verdade. Eu conheço um Deus que é um Deus que os olhos dele são como chama de fogo. A palavra do Senhor diz que Ele não dorme e nem cochila. Isso quer dizer que nós temos o nosso tempo de descanso. Nós temos o tempo de medo, de desespero, mas para o nosso Deus. É o Deus que nos vê, que nos sonda, que nos conhece no nosso interior. Esse Deus é o Deus que está te observando agora. É o Deus que sabe como foi o seu dia. É o Deus que sabe como foi as suas pelejas. É o Deus que tem um tempo determinado para tudo que você está passando. Se for ruim, cessar. Se for péssimo, acabar. Mas se for bom, uma coisa eu digo a você, que se for bom pode ficar melhor. Amém. Se está melhor pode ficar perfeito. Porque a palavra do Senhor diz, assim como o servo dele disse aqui, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Eu conheço esse Deus do impossível. Eu conheço esse Deus que Ele observa o nosso comportamento. Ele sonda os nossos corações. Ele sabe quando o nosso coração está ferido, está abatido, está desejoso até de desistir, de retroceder. Mas é o mesmo Deus que nos trouxe aqui esta noite para falar ao meu e ao seu coração que nada sai do controle dele, que há um tempo determinado para todas as coisas. Deus fala ao meu coração que independente da situação que você está agora, independente da situação que você está agora, Ele é um Deus que sabe o que você está passando e sabe que você já pensou em desistir. Deus está falando assim para um homem. Ele já me disse quem é essa pessoa. Que as tribulações, as tormentas têm se levantado de tal forma que diante de Deus já chorou e já perguntou a Ele por quê. Mas uma coisa que Ele diz ao meu coração: aguenta mais um pouco. Aguenta mais um pouco. Deus não fala mais nada para o meu coração. E uma coisa que eu sei, se Ele está dizendo para você aguentar mais um pouco, aguente, porque o que virá vai alegrar seu coração a ponto de você não lembrar mais de tudo que está te fazendo sofrer no dia de hoje e nos momentos que você está passando triste.
O nosso Deus é o Deus que consola, o Deus que conforta, o Deus que tira a tristeza do coração, o desânimo, o abatimento, a falta de força. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus que traz a alegria ao nosso coração abatido e entristecido. Esse é o nosso Deus. E nesta noite, independente da minha oração, independente do que eu estou falando aqui, você tenha um encontro agora com Deus. Não é o que a missionária Rosana, o que a serva do Senhor está falando aqui, que vai tocar o seu coração. Eu não quero tocar o seu emocional, eu não quero que você tenha emoção. Eu quero que você tenha um encontro com Deus. Senhor, neste momento, meu Deus, aqui estão os seus escolhidos nesta noite. Muitos, meu Deus, foram convidados para estar aqui, assim como naquele banquete. Mas poucos conseguiram vencer e chegar até aqui. Pai, eu te peço que esses que conseguiram chegar até aqui, a sua palavra ela é fiel quando diz que o Senhor não despede ninguém de mãos vazias. Mas, Pai, eu quero te pedir algo especial. Que eles possam sentir o seu toque onde quer que eles estejam. Aqueles que estão verdadeiramente ligados contigo agora. Aqueles, meu Pai, que estão verdadeiramente se conectando contigo neste momento. Eles possam sentir algo diferente de ti. Eles possam sentir o seu toque. Amigo Espírito Santo, este momento é seu. Este momento, este toque, este abraço é seu, Espírito Santo de Deus. Eu sou corpo físico, mas o Espírito Santo que me faz sentir o que eu estou sentindo aqui é o mesmo que faz você aí onde você está sentir a presença dele. Oh, Espírito Santo, toca nele e nela agora. Toca nessas crianças agora. Espírito Santo, tu tens o poder de convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo, mas principalmente, como diz lá em Atos 2, que o Senhor Espírito Santo cooperava com os apóstolos, com poder, com sobrenatural. Cuida desse coração, toca nesse coração, visita agora, porque tu conheces os corações tristes e abatidos. Tu conheces os corações desejosos de algo mais contigo, Espírito Santo. Deus, eu te peço agora, Senhor, onde houver uma enfermidade, onde houver, Pai, um ente querido, um familiar no hospital, um familiar com Covid ou com qualquer outra comorbidade, onde houver, meu Pai, um parente distante que precisa agora, Pai, de uma intervenção do Senhor, um livramento, Pai, o livramento de uma emboscada, o livramento, meu Senhor, de um trabalho de feitiçaria, Pai, um livramento, meu Pai, de morte. Eu te peço, Senhor, que o Senhor sabe que eu não sou de gritar, eu sou de ter uma conversa com o Senhor como filha, sabendo que o Senhor é Pai e que o Senhor não é surdo. Eu não preciso gritar. Eu só preciso, Pai, mais uma vez dizer, não preciso repetir. Não é repetindo que eu serei ouvida. Eu só peço, Pai, que o Senhor ouça, veja o que cada um dos seus filhos neste momento necessitam. Pai, muitas das vezes é uma provisão financeira. Muitas vezes, meu Pai, é uma provisão urgente que só o Senhor pode fazer. Pai, eu te peço nesta noite que não seja a minha oração,
Que não seja o que eu estou falando aqui agora, que o Senhor vinha fazer na vida do teu povo. Mas eu só quero uma coisa. Que amanhã, ou até hoje mesmo, tenha resposta na casa do teu povo hoje. Tenha resposta na vida do teu povo agora. Tenha testemunho amanhã do que o Senhor vai fazer na vida deles hoje. Não deixa a noite findar. Pai, pode até não ser visível, pode até não ser palpável, mas pode ser sentido. Pai, o Senhor pode transformar neste momento situações. O Senhor pode transformar neste momento vidas. O Senhor pode resgatar, Pai. Eu não conheço alguém melhor ou maior que o Senhor para fazer todas essas coisas. Pai, eu te peço nesta noite, desata todas as amarras. Eu te peço, meu Senhor. Ontem o Senhor me mostrava cascas, e hoje eu te peço que todas essas cascas venham cair como pétalas de rosas, e que elas venham deixar de existir e de envolver e de prejudicar quem quer que seja, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu só quero te pedir mais uma coisa. A tua palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça, e eu creio nisso. E eu sei, Pai, que não pode haver espaço para duas manifestações em nossas vidas. E eu sei que o seu povo que está aqui não quer, Pai. Eles querem abominar o pecado, eles querem abolir tudo que não te agrada. Então eu te peço nesta noite, Pai, que faça uma revista dentro de nós. E se houver algo que não te agrada ainda dentro de nós, Pai, nos ajuda, nos exorta, nos corrige, nos ensina a fazer o que é certo, para que a graça venha superabundar em nós. E não seja só momentâneo, mas que venha ser permanente. E quando nós andemos, essa graça possa emanar onde chegarmos, a ponto das pessoas não olharem as nossas vestes, mas em silêncio a gente possa dar um testemunho de Cristo em nossas vidas, Pai. É isso que eu te peço, meu Senhor. É isso que eu te peço, meu Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. E em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus.